importante. Olha, daqui a pouquinho eu vou compartilhar uma tela, vou colocar aqui um comentário de um link, que é esse aí, o link. Se não der para clicar, entra no canal do YouTube, que aí lá no canal do YouTube a gente vai ter mais detalhes sobre o que vai estar acontecendo. Tá bom? Então, o primeiro passo que a gente tem que começar a entender de forma muito prática, de forma muito objetiva, quando a gente precisa trabalhar com informação científica, é como eu faço para localizar adequadamente uma informação científica. Isso é um problema para muitas pessoas. Por que isso se torna um problema? Porque às vezes eu travo nessa hora de como eu vou achar o artigo da forma correta, como eu vou achar a informação que eu preciso cientificamente. Então, por isso que hoje, nesse episódio dos bastidores do artigo científico, a gente vai falar um pouquinho de como você pode otimizar a sua busca, de como você pode fazer a busca de forma mais adequada possível para a sua realidade. Então, toda vez que a gente pensa em uma busca, uma base de dados, a gente tem que pensar nessa construção científica de uma forma mais objetiva. Quem está acompanhando pelo Instagram, tá o link aí do YouTube, mas você pode entrar no canal do Ciência em Texto, que eu vou compartilhar uma tela lá pelo YouTube mostrando o passo a passo. Então, fica ligado nisso, porque vai ser mais prático do que você assistir pelo Instagram, tá bom? Então, vamos lá. Compreendendo um pouco esse nosso universo prático da busca em bases de dados, a gente começa a captar o que de principal informação? Consultar na fonte correta. O primeiro erro que as pessoas cometem nessa construção científica é buscar no Google. Aí você, deixa eu dar um Google aqui. Essa é uma frase muito popular. Beijo, Isaac Filho. Tá por aí. Então, essa história de dar um Google é uma frase muito popular que a gente usa para poder a gente localizar informação. Mas com a ciência não dá para a gente trabalhar com essa ideia do eu vou dar um Google. Eu preciso trazer a informação de forma um pouco mais robusta, de forma um pouco mais elaborada, para que eu consiga trazer a informação correta, a informação que eu preciso, a informação que é necessária. Então, a primeira construção que nós precisamos ter em mente aí é como fazer isso de uma maneira muito mais prática, de uma maneira muito mais objetiva. E o primeiro passo desse processo de fazer isso de forma mais prática e de forma mais objetiva é reconhecendo os lugares. Onde que a gente pode fazer uma boa consulta? Onde que a gente pode realmente verificar essa informação? Então, quem está acompanhando pelo Instagram, lá no YouTube, eu vou compartilhar a tela para ensinar um passo a passo prático de como você pode fazer isso. Bem, então, o primeiro passo é que a gente vai entender, de fato, onde a gente capta a informação. E nós temos uma instituição nacional, conhecida como CAPES, que oferece para a gente diversas bases de dados. Então, são diversas fontes que a gente pode se conectar, que a gente pode estar ali consultando da melhor forma possível para que a gente consiga captar a informação. Então, o que eu posso dizer para você, se você está começando nessa construção científica, é aprenda a selecionar as informações no lugar correto, e o portal de periódicos da CAPES é o primeiro espaço para isso. Quem está aqui pelo Instagram, lá no YouTube, eu estou compartilhando a tela e mostrando o portal de periódicos da CAPES, tá? Então, fica ligado, vai lá, deixei o link aqui. E você, além de deixar o link aqui, você também pode buscar lá Ciência em Texto. Aproveita e se inscreve no canal, tá bom? Para poder aprender esse passo a passo. Então, o portal de periódicos da CAPES, ele é tão importante para a gente. Por quê? Porque é simplesmente um portal de periódicos? Não é só um portal de periódicos. É ali que estão listadas as principais bases de diversas áreas. Então, se você quer consultar uma área específica, eu sou de linguística, eu quero uma base de linguística, essa base vai ter lá no portal de periódicos da CAPES. Eu quero uma base da área da saúde, essa base vai estar lá. E por que é importante a gente costurar essa informação da fonte da informação? Porque aí a gente já vai mais direcionado para esse processo. Então, se você quer muito fazer essa construção, se você quer muito entender isso, vai ter que começar por esse lado prático. Então,
o primeiro passo, quem está acompanhando pelo YouTube, está vendo minha tela, compartilhando a tela. Então, quem está aqui no Instagram, vai lá no YouTube do Ciência em Texto. O link está aqui, ó, fixado. Assiste por lá para ver o compartilhamento de tela. Então, acompanha aqui só entendendo o conteúdo. Então, pelo portal de periódicos, qual é o primeiro passo que você vai fazer? Você tem que vir aqui em acervo. Quando você clicar em acervo, vai te abrir várias possibilidades. Quais são essas possibilidades que você tem, que você vai captar aqui? É de busca de bases de dados da sua área. Então, você pode buscar por assunto, se te interessar, porque existe algo que a gente chama que são as bases específicas para cada área. Então, a base específica para cada área ajuda a gente a ter isso de forma mais tranquila. Oi, boa tarde. Meu TCC é uma revisão sistemática, mas não é da área da saúde. Pois é, então é importante a gente ter clareza disso, que não precisa ser da área da saúde para fazer uma revisão sistemática. E o mais interessante é que essa dica que eu vou ensinar aqui hoje é para você aplicar para qualquer área. Então, se você quer fazer uma revisão sistemática e deixar as bases na sua área, que não é a área da saúde, você vai buscar aqui no portal de periódicos da CAPES a base na sua área. Isso é muito importante, porque a gente acaba achando assim, revisão sistemática só é da área da saúde. Revisão sistemática eu só vou fazer se for aquelas bases ali engessadinhas que definiram para mim. Não, a base vai respeitar alguns elementos e eu vou falar sobre isso daqui a pouco, tá? Então, você pode aqui no portal de periódicos da CAPES buscar por assunto, buscar por lista de bases, lista de livros e listas de periódicos. E elencando essas características, elencando esses pontos, você vai escolher aquilo que te interessa. Então, o que eu recomendo, especialmente para quem está conduzindo revisões sistemáticas? Entre aqui no portal de periódicos da CAPES. Quem está acompanhando pelo Instagram, lá no YouTube eu estou mostrando a tela, tá? Então, vai lá, entra no portal de periódicos e escolhe a opção lista de bases. Bem, escolheu a opção lista de bases, vai aparecer para você aqui diversas bases. E aí você vai começar a rastrear aquilo que te interessa. Então, cada vez que você precisa consultar uma informação, que você precisa saber se aquela base se ajusta à sua área, não é em qualquer lugar que eu vou ver isso. Eu vou consultar na fonte oficial, que é o portal de periódicos da CAPES. Bem, quando você clicar nessa lista de bases, ele vai ter aqui uma informação, uma orientação introdutória que você vai poder ver, mas além disso, você também vai poder definir a busca por título. Então, de repente, você ouviu falar de uma base. Tem uma base que se chama Embase. Nossa, que base é essa? Deixa eu buscar aqui por título para ver se eu consigo localizar. Você vai poder buscar por área de conhecimento, que essa dica aí é que vale ouro na hora da gente otimizar o nosso processo de busca de bases de dados. Lá no YouTube, estou compartilhando a tela, para quem não está acompanhando, vai lá para assistir pelo YouTube. Então, isso aqui é muito importante. E ainda tem uma busca avançada. E aí eu vou mostrar esses três passos aqui para vocês, tá? Então, tem a busca por área do conhecimento. Olha que algo fantástico para a gente começar a reconhecer as bases da nossa área. O primeiro ponto é ver que tem algumas áreas de conhecimento, aqui estão listadas 3, 6, 9. Existem aqui listadas 9 áreas do conhecimento: ciências agrárias, ciências biológicas, da saúde, exatas e da terra, sociais, das engenharias, linguística, letras e artes, multidisciplinar e ciências humanas. Então, veja que a gente tem uma série de áreas de conhecimento e dentro dessas áreas existem as bases específicas para a sua área. Então, por exemplo, se eu quero ver aqui uma base da área de exatas e da terra, eu vou clicar e ele vai me dar aqui, ó, o número de bases. Sabe quantas bases de dados tem aqui registradas da área de exatas e da terra? 69 bases de dados. Então, por que é que você vai dar um Google se o Google não vai te dar a informação científica? Ana, mas tem um Google escolar. É muito difícil, complexo você fazer uma boa busca no Google escolar. Então, assim, eu não recomendo que você utilize o Google escolar como fonte. Por quê?
você vai travar muito na busca dos artigos, vão vir muitos artigos pouco relacionados com o que você precisa, e o que você precisa, no fundo, é otimizar o seu tempo. Então, você precisa usar de ferramentas e estratégias específicas para isso. O princípio lógico das bases de dados, eles se repetem. São princípios que a gente consegue aplicar de forma prática. Qual é o grande problema das pessoas? É que pensam assim: eu não sou da área da saúde, não posso usar a revisão sistemática porque nada que tem ali da estrutura do método se aplica às outras áreas. Equívoco total. É o contrário, justamente porque tem um método estruturado, tudo isso se aplica às demais áreas. E saibam vocês que revisão sistemática não começou na área da saúde, começou em outra área do conhecimento. Então, o que eu quero te dizer na prática é que você vindo aqui no portal de periódicos da CAPES, você vai conseguir ver essas bases. E a partir dessa consulta das bases da sua área, vai ficar muito mais fácil de você conseguir visualizar aquilo que você precisa de forma prática, tá? Então, você pode escolher por esse caminho, a área de conhecimento, a busca avançada é um outro recurso que você pode fazer, e aí você vai colocar o título e mais algumas características dessa informação. E, além disso, você vai poder buscar por título. E o legal de você buscar as bases por título é que você vai conseguir colocar, tem a ordem alfabética, e você vai poder clicar na letra daquela base de dados que você quer. Então, quando você clicar na letra, você vai ter ali, dentro daquele hall de observação, a informação. Você vai conseguir visualizar quais são as bases, por exemplo, aqui eu cliquei na letra B, as bases que existem a partir disso. Quem está acompanhando pelo Instagram, lá no YouTube, eu estou compartilhando a tela, tá? Então, assim, você vai conseguir ver o hall de bases de dados. Então, com B aqui tem várias bases. E aí tem ao lado um izinho, que é aquele símbolo da informação. Quando você clica nesse símbolo da informação, ele vai te dizer se aquela base ela é ou não uma base gratuita de acesso aberto, em que você pode consultar a informação. Então, o I ele é útil para te ajudar com esse tipo de avaliação. Então, ela vai te dar uma caracterização dessa informação, vai te dizer com clareza se você consegue acessar a base. O grande problema é que muitas pessoas acham que para acessar o portal de periódicos da CAPES, você precisa ter aquela assinatura de universidade, e não é. Agora, existem algumas bases, como Embase, Web of Science, Scopus, que você precisa da assinatura da universidade. Aí você precisa ter o acesso ao login dentro da instituição. Mas, se não é o caso de você precisar de uma base dessa natureza, você vai poder consultar as bases que estão disponíveis, tá? E por que é importante a gente ter isso claro? Porque a gente precisa mudar o nosso movimento científico consultando na melhor fonte possível. Eu quero conduzir uma revisão sistemática, por exemplo, e eu não sei nem as bases que eu vou aplicar dentro da minha área. Então, o portal de periódicos da CAPES vai te ajudar nesse direcionamento. Quer fazer uma revisão integrativa? Você quer fazer uma revisão de escopo? Você precisa localizar quais são as bases que tem daquele tema. E essas bases, elas atendem a alguns pressupostos quando a gente está aí aplicando a ideia de uma revisão, por exemplo. Qual é o primeiro de todos que a gente vai ver? É que nós precisamos de uma base geral. O que é uma base geral? É uma base ampla. É uma base que a gente consegue recorrer a mais informações. É uma base de dados estendida, ou seja, ela é uma base mais geral. Então, é importante que a gente aplique isso. Ana, qual é um exemplo de uma base ampla? Web of Science, por exemplo, Scopus, são duas bases amplas, múltiplas de diversas áreas. A gente deve escolher também, além dessa base ampla, uma base específica. O que eu quero dizer com uma base específica? Uma base da área. Eu quero ver a área da saúde. Então, eu vou escolher uma base específica da área da saúde. Eu quero ver uma área específica de engenharia. Então, eu quero olhar uma base específica da área de engenharia. Então, a especificidade da base
ela é importante para você conseguir direcionar de maneira mais prática e objetiva a informação que você precisa. Então, esse é um outro ponto importante. E um terceiro tipo de base que você tem que colocar é uma base regional. Por quê? Às vezes você está estudando um fenômeno que só acontece em uma região do mundo, em um ponto específico. Estou estudando uma questão de tecnologia, por exemplo, que só tem lá nos Estados Unidos. Então, você tem que, de repente, ver uma base da tecnologia que abarque mais informações daquela área. Na área da saúde, por exemplo, nós temos a Biblioteca Virtual de Saúde, que pega os estudos da América Latina e do Caribe e a gente pode consultar. Então, você vai consultar uma base regional, uma base específica, e aí você pode trazer aí duas bases amplas para você ter uma maior oportunidade de consultar informações de forma mais clara. Bem, com isso, com essa lista de bases e você pensando nesses critérios conforme o que você precisa, a gente vai para um passo importante, que é escolher uma base. Vou dar um exemplo aqui com uma base muito popular na área da saúde. Mas esse princípio do aprendizado aqui se aplica a qualquer área do conhecimento, a qualquer ponto que a gente queira trabalhar, que a gente queira fazer, tá bom? Então, a base que eu escolhi aqui para a gente trabalhar hoje, para a gente discutir um pouco esse princípio lógico de busca estruturada, é o portal regional da Biblioteca Virtual de Saúde. O primeiro ponto que a gente começa a discutir quando a gente fala de base de dados é o quê? É pensar como que eu vou usar essa base de forma inteligível. Por que você está falando assim, Ana? Porque a gente tem a mania de chegar o quê? Digitar uma frase no buscador da base. A gente já bota no Google e o Google automaticamente já lê o que você está pensando. Não sei se isso já aconteceu com você. Digita lá a informação, aí o Google já te dá uma série de opções do que é aquilo. Então, quando a gente vai estruturar essa ideia numa base de dados, a gente tem que digitar uma frase completa. A gente tem que utilizar um conjunto de palavras que vão se interligar. E esse conjunto de palavras que vão se interligar ajuda a gente na conexão da informação. É qualquer palavra? Não. Eu preciso ter uma palavra de um dicionário. E a gente chama esse dicionário em diversas áreas como um vocabulário controlado. O fato de ter um vocabulário controlado representa o que para a gente? Que alguma pessoa viu aquele termo, aplicou um conceito. Aquele conceito foi universalmente aceito pelo grupo de pesquisadores e a gente coloca numa base de dados para dizer assim: olha, galera, quando vocês quiserem estudar esse tema aqui, você vem aqui e pega esse termo para facilitar a nossa vida e a vida de vocês. Porque o que a gente vai fazer? Todo artigo científico, resumo de congresso, publicação científica que chegar sobre esse tema, que a nossa equipe for catalogar, a gente vai indexar com essa palavrinha. Por isso que o vocabulário controlado, ele é importante. Ah, Ana, mas não tem aquele termo dentro da minha área. Aí é outra história. A gente vai discutir outro ponto. Mas eu posso dizer a vocês que 95% dos termos estão indexados. Se 95% dos termos estão indexados, é porque a gente precisa buscar os termos da forma correta. Então, quando a gente faz essa busca, quando a gente consegue ter isso claro, isso traz um elemento extremamente importante dessa construção científica, que é a transparência. Então, o passo a passo para fazer isso começa com esse dicionário, com esse vocabulário controlado. Então, na área da saúde, esse vocabulário é conhecido como DEX, que são os descritores de ciências de saúde, ou MESH, que também é um descritor da base PubMed. Então, quando a gente vai consultar esse dicionário, onde é que eu consulto? Estou mostrando no YouTube, tá? Vocês não esquecerem nunca mais. Quando você vai consultar esse descritor, você vai colocar aquela palavra que te remete ao tema, que você acha que é o tema. Então, por exemplo, aqui onde eu estou aplicando aqui essa avaliação, essa busca de descritor, vou colocar aqui Zika, por exemplo.
O Zika tem uma série de termos relacionados. Ó, tem doença pelo Zika vírus, tem síndrome congênita de Zika, tem uma série de possibilidades. Quando você clica aqui e coloca Zika, ele vai te dar o termo em inglês, o termo em espanhol, vai te dar também os sinônimos. Então, o que acontece com isso? Você vai ampliar o seu campo de visão. Você vai ver, então não é só Zika que eu vou falar. Tem Zika vírus tudo junto. Poxa, Zika vírus tudo junto significa que existe aí um termo, uma diferença dentro desse processo que eu preciso trabalhar. Então, quando eu consulto o vocabulário controlado para achar os artigos que eu preciso, eu vou ter a melhor informação científica produzida. Ou seja, alguém validou de algum modo que aquilo é relacionado com aquele tema. Então, um passo importante é escolha um termo do vocabulário indexado, que é esse vocabulário controlado. Não tem esse termo, aí você vai para outro momento, para outra reflexão em relação ao termo, em relação ao que você quer fazer, em relação ao que você vai fazer, tá? Esse é um ponto importante. Então, vamos lá. Peguei aqui o termo Zika vírus, que é o que eu quero buscar. Eu vou separar. Vou consultar aqui outro termo que me interessa. Vamos colocar aqui baixo peso ao nascer, tá? Baixo peso ao nascer é um outro termo, ó, não localizou. Deixa eu colocar aqui, baixo peso ao nascer. Eu dei Enter, aí ele não localizou. Então, às vezes é bom você clicar em cima. Então, a gente vai lá, clica, baixo peso ao nascer dentro desse universo. E quando a gente tem essa informação, que a gente tem esse dado, o que a gente vai fazer nesse nosso processo científico? A gente vai também buscar. O descritor não é baixo peso ao nascer, é recém-nascido de baixo peso. Então, veja que existe uma diferença de terminologia, existe uma diferença de classificação da informação. Então, recém-nascido de baixo peso é diferente de baixo peso ao nascer, dentro desse universo. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou também selecionar isso e vou copiar. Bem, identifiquei o meu descritor, captei a informação que eu preciso, tenho clareza desses elementos, tenho clareza dessas informações. Eu vou avançar agora para uma etapa que a gente chama de busca avançada. E aí aqui, ó, nessa página já tem esse ícone, mas eu vou voltar para a página principal da BVS, porque eu quero mostrar como é que a gente começa essa construção na página principal da BVS. Vamos lá. Então, a gente está voltando aqui, vai voltar mais um aqui. Essa, quem está acompanhando pelo YouTube está vendo, é a página principal da BVS. Essa página principal, a gente tem esse módulo, que é uma busca aleatória que a gente pode fazer, e tem a busca avançada. Gente, para você otimizar a busca relacionada com a sua informação científica, com os artigos que você precisa, tem que usar um módulo avançado. Você não pode usar simplesmente aquela linha de busca principal e colocar a informação lá e dizer, achei alguns artigos que eu preciso. Não, você precisa consultar a busca avançada, porque você vai montar aqui a informação conforme a sua necessidade. Então, veja, eu vi o que? Zika vírus, me interessa, eu quero saber Zika vírus e baixo peso ao nascer. Já sei que o termo indexado do vocabulário controlado não é baixo peso ao nascer. Já sei que isso é recém-nascido de baixo peso. Então, eu venho aqui, coloco o Zika vírus, que me interessa, e vou usar um operador booleano AND, por quê? Eu quero ver aqui quem? Eu quero ver o Zika vírus e o recém-nascido de baixo peso. Então, eu não quero ver Zika vírus ou outra coisa, ou Zika vírus não baixo peso ao nascer. Eu quero ver Zika vírus e recém-nascido de baixo peso, tá? Quando eu faço isso, eu estou aplicando um princípio de busca que a gente chama de busca mais específica para o que a gente quer. Claro, existem técnicas que isso ainda pode se tornar mais específico, isso ainda pode se tornar mais claro, mais objetivo, que não é o caso
que eu estou mostrando aqui agora. Aqui eu estou te ensinando como você busca artigos para fazer o seu artigo científico, como você vai localizar a fonte correta, dar a informação conforme aquilo que você precisa. Ana, essa busca avançada tem todas as bases? Sim, na maioria das bases tem essa busca avançada. Ana, eu tenho que aplicar o mesmo princípio desse modelo? Sim. Tudo que está sendo ensinado aqui, você vai aplicar em qualquer outro espaço. Então, por isso que é importante a gente ter isso claro. Bem, Zika vírus e recém-nascido baixo peso, vou colocar aqui para pesquisar. E olha o que aconteceu aqui. Resgatou um total de 11 trabalhos. Ai, será que só tem isso de Zika vírus e baixo peso ao nascer? Não, pode ter mais coisas se a gente amplia o nosso universo de descritores. Pode, mas não precisa essencialmente a gente ampliar se a gente está querendo reconhecer território, compreender um pouquinho sobre o tema, entender um pouco sobre essa lógica. Então, com isso, a gente vai conseguir ver esse universo de uma maneira um pouco mais nítida, de uma forma bem mais clara. Então, o passo é, localizou 11 artigos, você vai observar no processo de inspeção visual quais são os artigos que te interessam. E aí, a partir disso, você vai começar a ter aí uma quantidade de artigos que podem ser utilizados no seu trabalho a partir do seu interesse. Veja, gente, que eu estou trazendo aqui o quê? Algo extremamente específico relacionado com o tema que eu quero trabalhar. O pensamento da busca de artigos científicos e de evidência científica tem que ser focado, tem que ser direcionado. Eu não posso ficar divagando no universo, no mar de informações. Eu preciso focar naquilo que tem relação com o que eu estou desenvolvendo. Senão a gente perde muito tempo, a gente fica ali muito aéreo em relação a esse nosso processo de construção da informação. Então, quando eu penso na informação, eu penso como vou buscar. Então, aqui, por exemplo, eu posso ver, teoricamente, um artigo que tem a relação com o que eu quero dentro desse meu universo. Vamos supor aqui que eu escolhi esse aqui, métodos de alimentação, evolução do peso do recém-nascido com microcefalia congênita por Zika vírus. Vamos imaginar que isso é o que me interessa. Então, quando eu vou clicar aqui, que eu vou olhar, ele vai me dar o resumo. Então, eu já tenho mais um passo adiantado. Qual é esse passo? Eu posso ver o resumo e já classificar a partir do resumo se isso é do meu interesse. O que eu quero te dizer se é do meu interesse? Ele fala alguns tópicos que eu tenho interesse. E aí a gente avança para a segunda etapa, que é a avaliação crítica científica. Então, não adianta de nada eu não usar de forma aplicável e rápida essa técnica se eu também não parar para ler o resumo de uma forma um pouco mais rápida. Qual é o grande problema da maioria das pessoas? Trava, fica lendo o resumo, lendo a informação e será que é, será que não é? Não, aqui é claro, você vai pegar o objetivo e vai ler do resumo. Qual é o objetivo? É investigar a forma de oferta da dieta conforme diversos métodos de alimentação e descrever o ganho de peso em recém-nascidos com microcefalia relacionados a Zika vírus. Me interessa isso? Beleza. Se me interessa, eu vou lá e já vou reservar isso. O objetivo já traz elementos que sejam suficientes para eu reservar, para eu fazer a leitura, segue o fluxo, porque você está fazendo um filtro de artigos científicos. Você está fazendo um filtro de informações que são úteis, que são aplicáveis. Então, quando você faz esse filtro, que você aplica esse processo, fica muito mais fácil de você conseguir achar o que você precisa. Bem, se você estiver conduzindo uma revisão sistemática, aí você vai ter que olhar outros elementos nessa leitura. Mas se você quer simplesmente selecionar um artigo que tem como finalidade ali, de fato, buscar uma informação para você subsidiar o seu artigo e ver se aquilo pode ser útil ou não, basta que você leia o objetivo. Se ele se enquadra dentro daquilo que você quer, você já reserva para a leitura completa. Então, cada vez que eu penso cientificamente,
eu trabalho com que tipo de informação? Com um tipo de informação clara e objetiva. Se não contempla o que eu preciso, não perde-se tempo, não vai ficar perdendo tempo, vai avançar dentro dessa nossa jornada, dessa construção. Quero dizer a vocês que as inscrições estão abertas para o workshop de revisão sistemática que vai acontecer dia 31 de janeiro, às 19 horas e 7 minutos. O link está na bio, então se você ainda não fez a sua inscrição, corre, se inscreve, participa, evento 100% gratuito, 100% online. Se você tem dúvida, coloca lá na caixinha dos meus stories e conversa comigo. Lá na caixinha, me manda o direct, mas interage, não fica aí com a dúvida guardada para você. E quem tá no YouTube que não me segue ainda, ativa o sininho e começa a seguir o Ciência em Texto aí, que a gente tem um conteúdo diário todos os dias sobre redação científica. Um beijo, até a próxima!